Oi, pessoas. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, o vídeo de hoje é, como vocês viram na descrição aqui embaixo, um assunto meio polêmico, né? E eu quero fazer esse vídeo especialmente para as adolescentes que me assistem, se puder assistir. Eu vou falar sobre a minha experiência, sobre como foi comigo na minha vida, o que eu perdi, o que eu ganhei. Então, esse vídeo é mais direcionado para as adolescentes, tá? Que estão passando por esse momento ou que já passaram, e espero poder ajudar com esse vídeo, né, para outras que não passem pela mesma situação que eu e outras passamos. Então, gente, esse vídeo é sobre gravidez na adolescência. Eu engravidei da minha filha muito nova, eu tinha 17 anos, eu tive ela com 18 anos. E foi um momento muito difícil, gente, muito, muito difícil. Eu já trabalhava fora, ai, umas moscas voando. Eu já trabalhava fora, ai, tô cansada. Cheguei da rua agora. Então, eu já trabalhava fora, tinha carteira assinada. Foi um momento muito difícil na minha vida, porque, gente, a gente com 17 anos, vamos combinar, você aí que tá com essa idade, não seja cabeça dura. A gente quando está com 17, 18 anos, a gente acha que a gente é o dono da razão, né? A gente acha que a gente sabe de tudo e a gente não sabe de nada, gente. A gente não sabe nem da metade da vida, do que a gente vai passar, do que nos aguarda no futuro. A gente não sabe de nada, a gente não sabe de nada. A gente acha que sabe, a gente acha que tem autonomia, mas a gente não tem. O que a gente tem que fazer, o que eu deveria ter feito, é ouvir os pais, gente. Ouve, você filho, você adolescente, você mesmo que tá vendo esse vídeo. Obedeça seu pai e sua mãe, escute os conselhos da sua mãe, porque a mãe, gente, ela nunca quer o mal para um filho. A mãe, às vezes, ela erra muito. Eu sou mãe. A gente erra muito, mas a gente erra tentando acertar. A gente quer o bem do filho. Não existe ninguém no mundo que queira o bem do filho como uma mãe, gente. E às vezes a gente não entende isso, principalmente quando a gente tá com 17, 18, 15, 16 anos. Porque a gente acha que a gente é o dono da razão, a gente é o dono do mundo, a gente sabe de tudo. A mãe é velha, não sabe de nada, não entende de nada do momento. E entende, gente, entende. Hoje eu tenho essa maturidade por passar o que eu passei e por ter virado mãe. Então, quando a gente vira mãe, a gente acolhe essa responsabilidade de mãe pra gente, a gente entende o que a mãe da gente quis dizer lá atrás. Aí meio que já é tarde demais, né? Porque não tem como você voltar atrás, ouvir os conselhos do seu pai e da sua mãe, né? Então eu errei muito com relação a isso, a minha imaturidade, a minha infantilidade, porque com 17 anos, gente, sim, eu era imatura, eu era infantil, sim. Às vezes eu paro e penso que eu era, sei lá, uma idiota, mas eu dou graças a Deus hoje por ter minha filha. Eu tô aqui inclusive no quarto dela. Agradeço muito a Deus por Ele ter me dado a minha filha, porque apesar de todo o sofrimento, de todo o perrengue que a gente passou no passado, o que ficou de bom foi ela. Eu tenho a minha filha, ela foi o que ficou de bom na minha vida, ela foi o que eu fiz de bom na minha vida. Então eu tenho ela comigo, minha companheira, minha filha. Ela tá com 10 anos hoje. A gente briga, sim, ela tá numa fase chatinha, mas é aquilo que eu te falei, a gente briga pro bem, a gente quer o bem do filho sempre. Então hoje, às vezes eu falo com ela
algumas coisas, algumas atitudes que ela agora não vai entender. Ela não entende por que eu tô tomando certa atitude, mas lá na frente ela vai entender. Porque hoje ela não entende, como na minha época eu não entendia às vezes o que a minha mãe... não entendi, gente, eu não queria entender, né? O que minha mãe e meu pai queriam. Então a minha história foi a seguinte: eu comecei a namorar com o pai da minha filha, né? E com 8 meses, com 6 meses, ou 6 ou 7 meses de namoro, a gente ficou noivo. A gente resolveu ficar noivo. Eu não falei nada para os meus pais, a gente ficou noivo por conta própria. Olha bem o juízo da pessoa. Olha onde o erro começa, né? Eu acho que uma decisão tão importante na vida de uma pessoa, que é se casar, que é ficar noiva, não comunicar nem aos pais a sua decisão, e eu com 17 anos, né? O rapaz nem pedir a sua mão pro seu pai, nem ter uma conversa formal, nada, não teve nada disso. A gente comprou aliança, botou no dedo e ficamos noivos. Ponto. Então, quando a gente tinha 8 meses de namoro, a gente já estava noivo, eu acabei engravidando. E foi difícil, gente, foi muito, porque ele estava desempregado, eu era a única que trabalhava, os meus pais estavam passando por um momento difícil financeiramente, eu me senti muito mal, apesar de que sempre foi o meu sonho, como eu já falei pra vocês, casar, ter filhos. Então essa imaturidade que eu tinha era a seguinte, gente, eu fui precipitada no seguinte ponto. Eu sei que isso é idiotice pra muita gente, mas era o que eu pensava na época. Eu me precipitei pela seguinte maneira: eu morria de medo de ficar sozinha. Eu morria de medo de ficar sozinha, de não ter um marido, de não ter uma filha, de morrer sozinha, seca. Com apenas 17 anos eu já tinha esse medo. Eu já achava que eu já tava velha, que, sabe? Aquela mentalidade de gente doido, E eu pensava dessa maneira. Então eu me precipitei por conta disso. Quando eu fiquei grávida, sim, eu fiquei muito feliz. Era o que eu queria. Eu estava fazendo errado. Como que eu vou dizer? Ai, me fugiu da mente agora. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia das prevenções que tinha, que a gente tem que se prevenir de tudo isso. Mas eu não quis. Porque, primeiro, né, gente, porque a gente com 17 anos, carinha lá, né, faz tudo parecer a coisa mais linda do mundo, porque o homem, quando quer, ele engambela a mulher direitinho, né. Então eu me deixei levar, sim, eu errei muito nisso, morro de vergonha, gente, disso, mas é a minha realidade, tá? Assim como eu não fui a última e nem a primeira, assim como existem milhões no mundo que cometeram o mesmo erro. Esse erro me ajudou muito a crescer espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, tudo. Porque desde quando minha filha nasceu, voltando antes, né? Eu engravidei e tal, a gente sabia o que a gente estava fazendo, não nos prevenimos, mas a gente sabia o que a gente estava fazendo. Beleza. Eu fiquei com o pai da minha filha durante 6 anos. A gente se casou no religioso, no civil, tudo conforme bonitinho. Depois que minha filha nasceu que a gente se casou. Ficamos juntos por 6 anos, mas foi um relacionamento que não deu certo. Hoje nós somos separados, acho que tem 4 anos que estamos separados, eu estou divorciada, tudo mais, tá? Então a minha filha vive comigo, ela mora comigo, meus pais e o meu novo marido. Então hoje, o que eu penso é que foi bom por um motivo. Como eu disse pra vocês, hoje eu tenho minha filha. Eu jamais me arrependi de ter tido a minha filha. Uma vez eu conversando com um padre, eu conversei muito com ele, eu quase achei o padre doido, porque eu fazia tanta pergunta que eu acho que ele tava a ponto de ficar doido. Eu fui e disse pra ele, eu falei: padre, a gente
Pra gente ser perdoado, a gente tem que se arrepender do pecado, certo? Ele, certo. Pois é, eu errei, eu pequei, eu tenho plena consciência de que eu cometi um pecado. Mas como que eu vou me arrepender de estar grávida, de estar gerando minha filha? Como que eu vou me arrepender disso para mim poder ser perdoada? Porque eu não me arrependo da minha filha estar aqui na minha barriga. Ele virou para mim e disse assim: minha filha, você não tem que se arrepender pela vida da sua filha, você tem que se arrepender pelo pecado que você cometeu. O pecado que você cometeu, que você tem que se arrepender. Sua filha está aí na sua barriga e isso você não vai se arrepender nunca. Você tem que se arrepender do pecado, tá? Que você cometeu. A sua filha não é um pecado, você fez um pecado, tá? Então isso eu carrego pra mim até hoje. Então a minha filha é uma bênção que Deus deu na minha vida. E desde quando ela nasceu, gente, eu com 17 anos, eu grávida dela, eu trabalhava, eu estudava à noite, acabei os meus estudos, eu tomei toda a responsabilidade da minha filha. Quando eu voltei a trabalhar, ela tinha 3 meses, ela ficava com a minha mãe e eu trabalhava. Então, quando eu parei de trabalhar, foi por motivos de... Nem foi por mim, porque eu quis sair, mas foi por motivos da empresa mesmo, que estava em contenção de despesa e dispensando os funcionários. Ela acabou até fechando. Então, quando eu saí, ela tinha 1 aninho de vida. E foi ótimo pra mim, porque eu falo com a minha mãe até hoje, que eu sofri porque a primeira papinha foi minha mãe que deu, ela começando a andar foi com a minha mãe, sabe? Então eu perdi aquela fase mais gostosa dela, de amassar, de apertar, de ficar com ela. Então eu só via ela à noite. De manhã cedo eu deixava ela com a minha mãe, eu trabalhava, voltava de tarde, pegava ela e ia pra casa. Aí isso foi assim durante 1 ano. Então, depois disso, quando ela tinha 1 aninho, os meus pais se mudaram para essa cidade que a gente mora agora, onde a gente está aqui. Eu continuei na cidade antiga que a gente morava. E eu assumi toda essa responsabilidade para mim, gente, de ser mãe. Porque você colocar um filho no mundo é uma coisa, você ser mãe é outra coisa. São coisas bem diferentes. Você ter um filho e você ser mãe, tá? Então eu assumi essa responsabilidade para mim desde sempre. Eu cuidava da minha filha, aonde eu ia, eu levava ela. Nunca deixei minha filha com os outros para mim, para farra, para mim, para gandaia. Nunca deixei minha filha nas custas da minha mãe, para mim me divertir, para mim passear, para mim sair. Não. Até porque minha mãe morava longe e também não fazia isso com a mãe do meu ex-marido. Então, aonde eu ia, eu levava minha filha. Eu só ia em festas que, se eu pudesse levar minha filha, tudo bem, eu ia. Se não desse para levar ela, eu não ia. Então a minha vida foi assim desde sempre, gente. Então é uma coisa que a gente pensa, quanta coisa você não perde, né? Claro que eu ganhei muitas coisas, gente. Eu ganhei minha filha, né? Eu ganhei o carinho dela, o amor dela, o sorriso dela. Minha filha é minha vida. Mas eu tô falando dos pontos negativos. Você perde a sua juventude, você perde... Eu me afastei muito das minhas amigas, foi um momento muito difícil, por eu sentir vergonha, gente. Sim, eu sentia vergonha porque eu era muito de igreja, meus pais sempre foram muito de igreja. Eu me senti muito envergonhada na minha comunidade, apesar da comunidade ter me acolhido, os vizinhos me acolheram, minha família me acolheu. Mas eu, dentro de mim, tinha na minha cabeça de que eu tinha envergonhado a minha família. E isso me fazia sofrer muito. Eu acabei me isolando muito e acabei me afastando muito das minhas amigas. Foi um período que eu passei bem sozinha. Então eu sofri muito. Então, gente, hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente, que eu vou até gravar um outro vídeo para vocês falando sobre isso. Sobre um possível segundo filho. Hoje eu tô com uma mentalidade bem diferente da que eu tinha antes. Talvez não, com certeza eu faria algumas coisas bem diferentes do que eu fiz no passado.
Então você, gente, você que tá me assistindo aí agora, que é novinha, tem seus 15, 16, por aí, 17, 18 anos, não se precipitem, gente. Esperem a hora certa. Acredita na palavra de Deus. Acredita no tempo de Deus, porque o que for para ser seu vai ser seu. Não adianta você se precipitar assim como eu me precipitei, achando que eu ia ficar sozinha o resto da minha vida, que não ia aparecer ninguém mais no mundo que me amasse, que, sabe, que eu ia ficar sozinha, porque eu sempre falava com a minha mãe que se eu chegasse aos 25 anos e eu não tivesse filho, que eu ia ser mãe solteira, porque filho eu ia ter, eu queria ter um filho de qualquer jeito. Não esperei nem chegar aos 25, né? Então, espera, gente. Se você tá namorando, se você tá conhecendo um rapazinho, tá namorando, tá paquerando, vai com calma, espera, conversa, né? Fala dos seus sonhos, eu acho isso importante, porque quando a pessoa te ama de verdade, ela respeita os seus sonhos, ela respeita o seu limite. Quando a pessoa te ama de verdade, ela espera. Ela tem paciência, ela não te cobra nada. Ela não te cobra nada. Então tenha paciência, espere, que a sua hora vai chegar e você pode ter certeza que quando ela chegar vai ser tudo de maravilhoso na sua vida. Porque hoje eu penso que se eu tivesse um filho hoje, né, eu com um filho com 18 anos e eu um filho com 28 anos, 10 anos depois, outro filho, é uma mentalidade totalmente diferente, gente. Você tá mais amparada, você tá mais estruturada, né? Você tá mais preparada. Eu acho que essa é a palavra certa. Então tudo tem seu tempo. Eu contei um pouquinho para vocês da minha história, da minha experiência na minha gravidez de adolescente. Ai, que susto! Então, essa foi a minha experiência que eu relatei pra vocês, gente. Eu não quero que ninguém fique me julgando, tá? Eu também não tô aqui pra me julgar ninguém. Talvez por isso este assunto seja um pouco polêmico, né? Porque tem opiniões diferentes de pessoas diferentes. Então, eu respeito todas elas, desde que respeitem a minha. Então, eu só estou relatando pra vocês a minha experiência, tá? E essa foi minha experiência. Não foi nada fácil, mas graças a Deus eu tive o apoio da minha família, que me acolheu, e eu ralei, gente, ralei sozinha, tá? Para poder criar a minha filha. Como eu disse, eu estudava, eu trabalhava, eu tive essa responsabilidade, porque tem gente que pensa assim: ah, é fácil, eu vou ter um filho? Vou, mas eu vou continuar estudando, vou continuar trabalhando, mamãe cuida dele, ele fica com mamãe se vira, eu vou continuar saindo. Gente, eu acho isso errado. Eu acho isso errado. Você deixar seu filho com a sua mãe ou com, sei lá, um outro parente para estudar ou trabalhar, ok, é uma situação. Agora você deixar seu filho, você colocou uma criança no mundo para deixar largado, para deixar na mão de outra pessoa, para você se divertir, para você curtir a sua vida que você não curtiu. Isso eu acho muito errado. Por isso que a gente tem que pensar muito. Se você tá ali pensando em fazer alguma coisa de errado, gente, pensa que possa vir uma futura gravidez indesejada, então não faça, ou se for fazer, se previna, porque hoje o mundo tá cheio de informação, gente, cheio de informação. Então não é por falta de aviso, não é por falta de informação. E se você colocou um ser humano no mundo, cuide dele, ame ele, dê a ele talvez o que você não teve, que é carinho, atenção, amor, compaixão. É um ser que não tem culpa dos seus erros, é um ser que não pediu para vir ao mundo, você fez ele, você colocou ele no mundo. Então cuide dessa dádiva, dessa bênção que Deus te deu, porque tem tantas mulheres
que sonham, que desejam ser mães e não conseguem, não podem. E você, às vezes, que teve essa oportunidade, que Deus te concedeu essa graça de você ser mãe, então que você seja mãe, seja uma verdadeira mãe, né? E agradeça a Deus a esse dom que Ele te deu, tá? Eu acho isso muito importante. Eu acho que esse vídeo já tá muito longo também, vocês vão enjoar de ver minha cara aí, de ficar me ouvindo falar. Esse, gente, foi o meu relato, como eu já disse, a minha experiência de gravidez na adolescência. Eu fiquei grávida, mas 2 amigas minhas depois ficaram grávidas também. Hoje a gente, daquelas 5 amigas que eu falei pra vocês, 3 tivemos filhos, 2 não. Então, é o que eu falo pra vocês, hoje a gente senta, conversa, a gente tem uma maturidade muito diferente. Graças a Deus, todas 3 são bem responsáveis com os filhos, né? Porque a gente teve esse acolhimento da família, né? E eu acho isso muito importante. Mas pensa um pouquinho, tá? Você que tem 17 anos, você que tem 15, é adolescente. Escute seus pais, escute a sua mãe, não coloque a carroça na frente dos bois. Espere o seu tempo, a sua oportunidade, o tempo de Deus, que tudo acontece na vida da gente do jeito que tem que ser, gente, tá? Mas existem coisas que a gente pode evitar. Então, né, vamos fazer a nossa parte. Eu acho que eu consegui passar para vocês a mensagem que eu queria, que foi a minha experiência, tá? E uma experiência que hoje eu tenho minha filha, gente. Eu amo minha filha. Graças a Deus eu tenho ela junto de mim. E eu falo que ela foi o... Como eu vou falar? Ela foi, eu já falei pra vocês, ela foi o que ficou de bom, né? Foi o que restou de bom do que eu fiz. Então, do que aconteceu. Então, graças a Deus eu tenho essa responsabilidade de cuidar da minha filha, tá, gente? Então, você que tá vendo esse vídeo, você que é adolescente, que é jovem, também tem essa mesma responsabilidade. Se caso você está grávida, né, tem essa responsabilidade, cuida desse serzinho que Deus deu pra você, tá? Ele não tem culpa de nada, então que você possa ser uma mãe maravilhosa para essa criança, tá? É isso aí, gente. Se você gostou, desculpa eu ter falado demais, mas é... E eu nem fiz, sabe? Eu tinha até a intenção de anotar uns tópicozinhos do que eu queria falar, mas eu peguei, liguei a câmera, sentei, comecei a falar e a conversa foi fluindo naturalmente, tá? Então, desculpa se eu falei alguma coisa que não devia. E essa foi a minha experiência de gravidez na adolescência, tá, gente? E eu tô fazendo até esse vídeo pra depois a minha filha poder ver, né? E saber esperar, saber respeitar o seu tempo e entender um pouquinho a situação. Eu converso muito com ela, ela entende já as coisas bem, mas esse momento, esse vídeo vai ficar registrado pra quando ela quiser ver. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, dá um joinha aí, gente. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Compartilhem. E é isso aí, tá? Beijos, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Se Deus quiser. Tchauzinho.